Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Apesar do tempo chuvoso, né? O pessoal se animou a vir. Então, meu nome é Maria Salete e vamos fazer a nossa prece. Imaginemos agora Jesus, a sua imagem em nosso pensamento, agradecendo a Ele pelas suas palavras eternas, pelo seu exemplo, aquele que devemos seguir todos os nossos dias, todas as nossas horas, onde quer que estejamos, porque Ele de fato nos deu o caminho. Pensemos também na espiritualidade amiga que vem previamente, antecipadamente a essa casa de educação, de acolhimento, preparar o ambiente para receber a todos que aqui vêm em busca, seja de esclarecimento, seja de apoio, de auxílio, enfim, para todos aqueles objetivos que nos trazem a essa casa. Coloquemos-nos à vontade, deixemos as nossas ansiedades um pouquinho de lado, para que possamos estar receptivos às bênçãos que recebemos do alto. E assim, então, nesse ambiente de harmonia e de paz, nós vamos dar início para a nossa exposição desta noite. E que assim seja. Eu hoje fui convidada a falar, então, a respeito de um tema denominado exames. E esse tema, quando eu recebi, eu fiquei um pouco apreensiva. Eu disse, puxa vida, tem uma espírita chamada exames. Mas eu fui para a literatura que me foi indicada, e em geral são livros do Emmanuel, psicografados pelo Chico Xavier, que são maravilhosos, né? E li o texto, né? É do capítulo 28, então, do livro Justiça Divina. E aí, eu dei uma prévia lida, e depois eu digo, vamos esclarecer um pouquinho, né? O que são exames? Quando se fala nisso, no sentido material, né? O que são exames? E a primeira coisa que vem à nossa mente são exames para a saúde, né? Nós pensamos em exames, vamos para o laboratório, vamos coletar sangue, vamos fazer uma radiologia, uma ecografia, enfim, né? E estamos corretos, né? Porque na realidade os exames é que vão nos mostrar, de uma certa forma, como está o funcionamento do nosso organismo, não é verdade? Ou parte dele, né? Mas eu fui um pouco mais a fundo e fui ver que outras definições nós encontramos com relação a exames. E aí, o que o dicionário nos diz? Primeiro, pode ser uma investigação, uma pesquisa atenta e minuciosa, né? E eu botei como exemplo, investigar as causas de um acidente de automóvel, por exemplo, né? Então, temos que fazer exames, tanto às vezes no automóvel, como nas pessoas que foram prejudicadas, né? Que sofreram, enfim, algum acidente. Numa segunda definição, nós encontramos que pode ser uma prova também perante pessoas legalmente habilitadas, em que se apura a aptidão de alguém para alguma coisa. Então, uma prova de vestibular, por exemplo, o exame de um currículo para ingresso em uma vaga de emprego, né? É uma outra forma, então, de se definir exame. Por fim, ele nos apresenta também, como definição, um julgamento íntimo que alguém faz das suas próprias atitudes ou procedimentos. Se nós juntarmos a palavra exame, o termo consciência, nós teremos exame de consciência. Aliás, uma atitude que todos nós deveríamos ter ao final de um dia, pode ser qualquer hora, mas principalmente ao final do dia, para nós avaliarmos como foi a nossa conduta naquelas 24 horas. Não é verdade? Bom, mas vamos ouvir o que o Emmanuel nos diz a respeito de exames. Ele começa assim: a dor é agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-se a descoberto. Os exames também
aclaram os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Em razão disso, cada problema que te procura é semelhante ao trabalho de análise dirigida, como que a radiografar-te certas zonas do ser, de modo a verificar-lhes o equilíbrio. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Veja como ele vai fazendo essas relações entre a questão espiritual, né? A vida, expressando a sabedoria divina, observa cada um de nós diariamente, examinando o possível valor a fim de valorizar-nos. Cultura nobre granjeia tarefas enobrecidas. Virtude alcança merecimento. Quem aprende pode ensinar. Quem semeia o melhor adquire o melhor. Quem ajuda sem recompensa colhe apoio espontâneo. Em todas as borrascas e provações, adversidades e sombras, permanece fiel ao bem, no serviço incansável, para que o bem te revele através dos outros. Não consultes a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz e toda criatura, sem exceção, demonstrará a quantidade e o teor da luz que entesoura em si próprio, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Aí eu fiz uma reflexão em torno desse texto e coloquei o seguinte: a doutrina espírita, através das obras do Kardec, nos revela que a Terra é um planeta de provas e expiações. Isso, para quem vem à casa espírita, né, já foi bastante ventilado. Vivemos num planeta de provas e expiações. E que por isso a felicidade plena ainda não está ao nosso alcance. Falamos da felicidade do ponto de vista espiritual, não aquela que os prazeres materiais podem nos proporcionar. Não seria demais lembrar que a humanidade, essa que está sobre a Terra, com raras exceções, não atingiu ainda um patamar moral que permita galgar uma posição mais avançada. Ainda nos permitimos sentimentos de orgulho, de egoísmo, vibrações maldosas com nossos semelhantes, sentimentos de inveja, de ódio e de ciúme, e de indiferença muitas vezes ao sofrimento alheio, demasiado apego às questões materiais. Nós nos abalamos também com qualquer coisa que mexa em nossa zona de conforto. Resumindo, a nossa luz ainda brilha, muito pouco. Poderíamos brilhar mais, em detrimento da nossa obscuridade. Esse é o ponto de partida das nossas reflexões. Por habitarmos este planeta, as provas e as expiações que conhecemos sob os nomes de sofrimento e dor fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Para alguns, são as enfermidades do corpo, da mente, em suas numerosas apresentações. Outros sofrem com carências materiais de toda a ordem, outros tantos com graves problemas nos relacionamentos afetivos e por aí afora. É uma lei de Deus, uma verdade que devemos acatar com coragem e fé. E é deste tema que o Emmanuel trata no texto. Os exames são estas provas, pelas quais nós passamos quase que diariamente.
essas dificuldades que nós enfrentamos e que nos testam se seremos aprovados ou não. O autor nos alerta de maneira simbólica que sofrimento é um fotógrafo oculto do nosso íntimo, mostrando como nós reagimos e nos comportamos em relação a ele, com resignação e humildade, com indiferença ou com revolta e indignação. Quando Emmanuel diz que cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-nos ideias e sentimentos, nos adverte que cada um destes testes a que somos submetidos revela como está o nosso íntimo, de que modo vivemos esses conflitos, se saímos deles fortalecidos e acrescidos de novos valores, ou haveremos de retomar as mesmas lições mais adiante, quiçá numa próxima existência, pelo baixo aproveitamento que nela tivemos. Nós sabemos que Deus, infinita bondade, nos dá infinitas possibilidades, né? Mas por que não aproveitar desde já essa existência, começar essa nossa melhora íntima? Por que deixar para amanhã? Por que deixar para uma próxima vida? Né? Então, lembremos que todos os nossos sentimentos, emoções e ações ficam registrados na nossa consciência. Não há como apagá-los. Eu posso ingenuamente achar que a memória esquece, posso jogá-la para trás, né? Tentar me distrair de outras maneiras. O problema é que a nossa consciência grava tudo que se faz, tanto de bem quanto de mal, né? E a espiritualidade amiga e bondosa, que nos observa sempre, verifica do nosso aproveitamento dessas lições. As provas, e eu botei leia-se exames, as provas são obstáculos a serem superados, com a convicção de que são colocados em nossa trajetória com vistas ao crescimento e progresso espiritual. Mas para que de fato sejamos aprovados e com mérito, devem ser enfrentados com perseverança, coragem e fé. Muitas vezes se atravessam na dificuldade e às vezes dificuldades acerbas, cada um sabe no seu íntimo sobre isso. E muitas vezes a gente não aceita, a gente se revolta, a gente se indigna, às vezes até com a própria divindade. E aí o nosso sofrimento é em vão, porque o aprendizado tem que ser feito com bondade, com perseverança, com aceitação daquilo que está acontecendo, para que de fato ele renda os frutos para o qual ele está sendo proposto. Por vezes nós fraquejamos, óbvio, ninguém é forte o suficiente todo o tempo. Achamos-nos incapazes, às vezes, de enfrentar determinadas crises existenciais, mas o Emmanuel nos diz: não consultemos a palavra impossível no dicionário da experiência. Todos temos a vontade por alavanca de luz, e toda criatura, sem exceção, vai demonstrar a quantidade e o teor de luz que entesoura em si própria, toda vez que chamada a exame na hora da crise. Nós temos que dar a volta por cima e mostrar de fato, não nos acovardarmos, né? Não, vamos dar a volta e vamos ficar felizes na medida do possível, com a dor, com o sofrimento, porque é isso que nos faz crescer, é isso que nos alavanca no progresso. E aí nós podemos mostrar de fato a luz que nós temos dentro de nós. Se desejamos trilhar o caminho do bem, alcançando elevação, harmonia e paz interior, superando todas as provas, façamos o autoexame. O exame de consciência, todos os dias, consultando o nosso íntimo, buscando reconhecer como foi o nosso aprendizado nesse dia. Como nos saímos nos testes a que fomos e estamos sendo submetidos corriqueiramente?
Essa atitude nos possibilitará avaliarmos a nossa posição e ajustarmos o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, adequando-nos à lei que o Pai traçou para nós, a lei de causa e efeito. E Jesus nos lembrou, a cada um segundo as suas obras. Somos, é verdade, ainda imperfeitos e falhos, mas contamos sempre com a proteção, com o amparo da espiritualidade amiga de Jesus e do nosso Pai maior. Assim, usemos de nossa boa vontade, atuemos no bem, passemos pelos nossos exames, pelas nossas provas, com sabedoria e deixemos a nossa luz brilhar. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que contribua para a nossa melhoria. Eu sempre digo que quando se faz uma palestra, a gente faz principalmente para a gente mesmo, né? Quem elabora está vivenciando essa situação. Então, a gente realmente faz uma autoavaliação, faz um exame de consciência para ver como é que estamos nos portando, né? Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Eu peço que levem o seu pensamento a Deus, a Jesus, fechem levemente seus olhos, as suas coisas espirituais também. E assim sendo, Senhor Deus, Jesus Mestre amado, nós agradecemos por poder ter estado aqui na noite de hoje, por essa chuva que cai lá fora, pela palestra maravilhosa que assistimos nessa noite, por tudo, enfim. E pedimos que nos acompanhe para os nossos lares e que ao sairmos daqui possamos sair muito melhor do que quando aqui chegamos, fortalecidos na nossa fé, na esperança de que tudo isso vai passar, dias melhores virão. Que Deus e Jesus nos auxiliem para que toda essa luz, essa energia que nós estamos recebendo nesse momento, nós possamos levá-la e dividi-la com todos que convivem conosco no nosso dia a dia, em nossos lares, ambientes de trabalho, escola, que nós possamos ser luz também. Que Deus e Jesus nos ilumine, nos guie, nos dê uma ótima semana de estudo e de trabalho, nos proteja